contra a doença que mais assusta as pessoas, o câncer. É a nova técnica que fortalece o próprio sistema de defesa do corpo para destruir os tumores. E já curou um paciente brasileiro. Quem vê estas imagens não consegue acreditar. Ao receber a notícia de que tinha um câncer espalhado pelo corpo, Walter chegou a imaginar que estava condenado. Começa a pensar assim, se eu vou conseguir ver meu filho se formar, como vai ser a minha mãe vendo um filho com câncer, como vai ficar minha esposa numa situação como essa. Hoje ele leva uma vida normal, cheia de atividades. Tirou uma lição do drama que parece ter superado. Em vez de eu perguntar por que quando eu tive o diagnóstico, eu nunca me perguntei. Mas quando eu tive, entre aspas, a cura ou a remissão total, aí eu perguntei por que eu. O melanoma, um tipo agressivo de câncer de pele, avançou de maneira silenciosa. E o primeiro diagnóstico deu a ele alguns meses de vida. Eu estava com o fígado todo tomado já, estava com alguns pontos no peritônio e no sistema nervoso central. Walter começou um tratamento convencional, a quimioterapia, um bombardeio contra as células cancerígenas que enfraquece o corpo todo. No caso dele, não deu resultado. Quando já não existem alternativas para o tratamento de uma doença, os pacientes podem buscar o que há de pioneiro nas pesquisas científicas, geralmente indicados pelos seus médicos. Eles participam de testes de drogas que ainda não chegaram ao mercado. Só contra o câncer hoje existem 500 drogas em análise e as mais promissoras são na área da imunoterapia. Nós estamos fazendo que o nosso sistema imunológico reconheça as células tumorais e o nosso sistema imunológico ataque a célula tumoral. É uma nova forma de tratar o câncer, revolucionária. As drogas são aplicadas na corrente sanguínea. A ideia é não deixar o sistema imunológico do paciente ser enganado pelo câncer. E são drogas que conseguem fazer com que o sistema imune, que não estava funcionando tão bem, funcione melhor. Um dos mecanismos pelos quais a célula cancerosa consegue escapar do ataque do sistema imune é através de uma substância chamada PDL1. A substância paralisa os soldados do sistema imune quando eles atacam as células cancerosas. É o que se fez. Se fez uma droga que evita com que essa substância se ligue no ponto do soldado, como se fosse um colete à prova de balas do soldado. Então, na hora que ela encosta no soldado, o soldado não sente essa paralisação e mata o bandido. Foi o tratamento que fez a doença de Walter desaparecer em alguns meses. Ele constatou a cura nas imagens do PET scan, um exame que mostra em azul onde estão os tumores. No último deles, as células do câncer de Walter haviam desaparecido. E eu acredito que depois de 3 meses, 4 meses que eu comecei o tratamento, daí as imagens desapareceram. Desde então, Walter passou a se dedicar mais à família e a outros pacientes que, como ele, tinham pouca esperança. Aí eu encontrei a Clio no hospital, conversei muito com ela e falei, olha Clio, você vai entrar numa terapia que eu já estou há quase 1 ano. E essa terapia é revolucionária. Clio, a amiga de Walter, acaba de voltar do Chile, onde visitou os netos. Algo extraordinário para quem não saía mais de casa. Primeira vez em 2 anos que ela sai de casa. Que ela consegue sair de casa? Por causa de falta de energia, que ela é depressiva. E a senhora conseguiu viajar numa boa? Numa boa. E com uma energia, com 3 netos, foi maravilhoso. Ela enfrenta o drama há 6 anos. Depois de controlar a doença, o melanoma reapareceu.
daí no PET scan começaram a notar no fígado, na vesícula, um pequeno no pulmão, alguns outros lugares. E de repente eu senti aqui no braço, que eu estava almoçando e bateu na mesa e eu senti ele. Um tumor aqui? Aqui. Por isso, Clio aceitou ser voluntária. Abandonou o tratamento convencional, a quimioterapia, do qual não tem boas lembranças. A imunoterapia não te dá esse mal-estar. Eu nunca vomitei com ela e nunca tive depressão, tá? Que a quimio dá depressão. Em apenas 5 meses, a regressão dos tumores foi impressionante. Quanto foi a regressão no conjunto da... Foi mais de 70%. O Nivolumab, que Clio e Walter usaram, já chegou ao mercado nos Estados Unidos e na Europa. Acaba de ser aprovado pela Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, mas ainda não se sabe o preço que o tratamento terá no Brasil. Por participar do teste, Clio e o marido só pagaram médico e hospital. Mas a droga é muito cara. Extremamente cara. São 2 aplicações por mês, seria $20 mil por mês. $20 mil por mês, ela está indo para a 13ª. Exatamente. Isso dá mais de 250 mil dólares. Nós estamos falando aí R$1 milhão em 6, 7 meses. No Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, no CESP, a droga de uma farmacêutica concorrente está sendo testada. É o pembrolizumab, também desenvolvido para combater o melanoma. Ficou conhecido em todo o mundo depois que o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, anunciou que tinha se livrado totalmente de um câncer que já havia atingido o cérebro. O que a gente sabe é o que saiu na imprensa, né? Ele tem um melanoma maligno e, surpreendentemente, ele teve uma resposta excepcional com o uso de pembrolizumab, não é? E isso foi uma coisa muito promissora, né? Aqui os testes estão em andamento para outros tipos de câncer: mama, cabeça e pescoço e tumores raros. No caso do câncer de pulmão, o resultado foi promissor. Nós observamos que houve um ganho de meses, né, de vida, né, com melhor qualidade de vida nos pacientes que foram tratados com anticorpo em comparação com o braço da quimioterapia padrão. Os laboratórios farmacêuticos estão numa corrida pela criação de drogas para ativar o sistema imunológico contra outros tipos de câncer. Nos Estados Unidos, o atezolizumab está em avaliação para tratamento de casos avançados de câncer na bexiga e no pulmão. Para os pacientes brasileiros, a pergunta é se algum dia o Sistema Único de Saúde, o SUS, terá dinheiro para bancar o tratamento com estas drogas revolucionárias. Você acha que o Brasil tem condições de bancar para o grande público brasileiro? Se a gente considerar, né, o custo-efetividade dessa droga, certamente a resposta é não. Dada a quantidade, por exemplo, na minha área de pacientes com câncer de pulmão, que é uma doença muito prevalente. Então vai ser necessário aí alguma negociação, não é? Com o laboratório? Para que o preço aqui no Brasil, com certeza, tem que ser menor. Não pode ser esse preço, porque essa droga vai se tornar impagável. Clio admite que não teria dinheiro para bancar a droga, que no caso dela teve um resultado impressionante. O tumor aparente no braço já não existe. Sumiu, agora ele sumiu, graças ao medicamento. Dessa droga? Dessa droga. Aqui? Aqui. Ele era imenso de grande. Não tô vendo nada. Nada, não tem, pode apalpar que não tem nada. No exame, no PET scan ele sumiu. Na perna tinha um imenso também grande. Abaixo do músculo ele sumiu. A minha sorte, né? Dos meus azares, a minha sorte é ter entrado participado desse estudo. E quando eu tiver minha remissão total, eu quero que vocês venham aqui. Eu venho mesmo. Tá marcado ou não? Tá marcado.